Irmãos, a paz do Senhor a todos. Louvamos a Deus por mais um dia, né? Por estarmos aqui na presença do Senhor. Já oramos, já louvamos. Agora vamos ler a palavra, né? Eu falei para os irmãos semana passada que nós íamos dar uma pausa ali em Atos e voltar um pouquinho lá em Daniel, no profeta Daniel. Porque a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que uma igreja nova surge, né? Um povo novo surge ali na igreja de Antioquia. E esse povo é diferente dos demais, porque até o capítulo 12, até o momento do capítulo 12, nós vamos ver que a maioria dos crentes convertidos ao Senhor são judeus, né? E por mais que alguns que não eram judeus se juntassem ao montante de crentes que se converteram ao Senhor Jesus, ainda assim eles estavam submissos aos judeus, eles estavam ali congregando em sinagogas, ainda havia aquela separação de lugares de culto. Os irmãos terem uma ideia, lá no templo de Jerusalém existia o pátio interior onde ficava o sumo sacerdote, depois existia o pátio mais exterior onde ficavam os sacerdotes, tinha o pátio das mulheres e tinha o pátio dos gentios, daqueles que não eram judeus. Então era tudo separado. A igreja de Antioquia, ela vem com grandes diferenças para a vida do povo de Deus na terra. Por quê? Primeiro porque a primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos é nessa igreja, é nesse povo, é nessa cidade. E a partir dali, não mais haverá um núcleo de judeus convertidos a Cristo, mas haverá agora uma igreja gentílica, uma igreja que era uma igreja feita e formada de pessoas que não eram judias. Claro, tinham judeus também lá, mas a maioria não eram judias. E nós vamos ver depois, lá no capítulo 15, que acontece um problema por conta disso. Paulo tem que levar a questão lá para Jerusalém para decidir com os apóstolos do Senhor como fazer, né, como entrar num acordo para que os gentios possam conviver com os judeus. Porque os judeus querem que os gentios de toda forma sigam a lei de Moisés, sejam circuncidados, ou seja, eles não tinham entendido ainda. Eles não tinham ainda a clara evidência de que o evangelho substituiu aquela lei antiga, mosaica, ultrapassada, né? Ele substituiu. Eles não tinham entendido isso ainda e queriam que o pessoal lá de Antioquia, que eram gentios, que não eram judeus, se convertesse ao judaísmo. Se circuncidasse, parasse de se alimentar de comida que eles já vinham se alimentando há tanto tempo, que até Pedro também já tinha comido da casa de Cornélio, nós vimos isso, né? Então, aqui a igreja de Antioquia, a partir do capítulo 13, vai mostrar pra gente exatamente isso. Um novo povo, uma nova nação e o reino de Deus constituído na terra. A Bíblia vai começar a mostrar o reino de Deus em expansão na terra. Lembram que a gente viu lá em Mateus 24? 4 semanas a gente ficou ali, e ali Jesus dizia que antes do fim, antes que Jerusalém fosse destruída, o evangelho seria pregado em toda a terra. Pois bem, é a partir dessa igreja, a partir da igreja de Antioquia, onde tem o apóstolo Paulo, onde tem os companheiros de Paulo que saem em viagem missionária com ele, que o evangelho vai se propagando terra fora. Então é importante a gente ler Daniel 2, por quê? Porque, segundo a visão futurista da escatologia bíblica, o reino de Deus ainda virá. Primeiro, no futuro, se levantará um novo império romano, e esse império romano irá reinar o mundo inteiro durante 7 anos, tendo como cabeça o anticristo. E depois que o anticristo reinar durante 7 anos, aí sim Jesus vem, derrota o anticristo e instala o reino milenar. Isso é a visão futurista da escatologia. Mas a visão que pensa diferente, a visão preterista parcial, ela diz que não, ela diz que o reino já foi instalado há 2000 anos atrás. Quando Jesus subiu ao céu, sentou-se à direita de Deus. Quando o Pai disse assim para ele: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos teus pés.
A partir desse momento, sentando-se à direita do Pai, Jesus começa a reinar. Isso é o que os preteristas parciais dizem. Mas o que é que a Bíblia diz? O que é que as Escrituras Sagradas dizem? E é importante a gente saber disso, irmãos, porque para a nossa vida cristã, nossa vida prática, nós precisamos saber o que nós esperamos no futuro. Nós precisamos entender o que nós estamos esperando no futuro. Exatamente para que, como disse Paulo, nós não sejamos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, para que a gente tenha uma certeza, para que a gente tenha um alicerce, uma firmeza, esteja na rocha. E é exatamente sobre rocha que nós vamos falar hoje. Essa rocha que veio pequenininha, mas que a Bíblia promete que ela vai encher toda a terra. Amém? Então, quem tiver com a Bíblia aí, abra lá em Daniel 2, capítulo 2 de Daniel, nós vamos ler a partir do versículo 27 até o 49. O capítulo é o 2, Daniel 2, e o versículo é o 27. Que a Bíblia diz assim, irmãos. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos dias dos fins dos tempos, nos dias do fim. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram o seguinte: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou na tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma estátua grande, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro, o peito e o braço eram feitos de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio das mãos, atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha de trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha tão grande que encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus do céu te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu, onde quer que vivam. Ele fez de ti o governante de todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. E em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto que ele está misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste,
o ferro está misturado com o barro. Isto quer dizer que se procurará fazer aliança política por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. E na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, o ouro e a prata. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Amém, irmãos? Vamos lá. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele chamou todos os magos e feiticeiros e profetas do seu reino e pediu para que eles interpretassem esse sonho. Só, irmãos, que ele disse o seguinte: vocês vão ter que me dizer que sonho que eu tive e qual é a interpretação deles. Ou seja, ele pediu algo que é impossível. Porque quando alguém conta o sonho, a gente até tem uma ideia de como interpretar, né? Porque vai pegando os fatos do que foi contado e vai tentando ligar as pontas soltas para interpretar o sonho. Mas ele pediu para que os feiticeiros e os magos e os astrólogos e os profetas contassem o sonho que ele teve sem ele dizer nada a ninguém. E depois que ele contasse o sonho que ele teve, ele pediu para que eles interpretassem esse sonho. Então era algo impossível de ser feito. Ninguém conseguia contar o sonho que ele teve e interpretar ao mesmo tempo. Então o que foi que ele decretou? Ele decretou que se os magos lá na Babilônia não conseguissem contar o sonho e interpretar, ele ia mandar matar todos. E quando eu digo a todos, inclui inclusive Daniel e os seus irmãos, que também eram magos, que também eram astrólogos, eram profetas de Deus. Então, sabendo disso, Daniel pediu para que os outros seus irmãos orassem a Deus, para que Deus, porventura, viesse, por um milagre, revelar o sonho que o rei teve e a sua interpretação. E Deus fez isso. Deus revelou a Daniel o sonho que o rei teve e a sua interpretação. E Daniel foi até o rei e contou ao rei o sonho que ele teve e a sua interpretação. E aqui é muito importante, irmãos, que a gente entenda uma coisa. Durante toda a existência da humanidade, nesses tantos milhares de anos que nós existimos na Terra, só existiram 4 impérios que dominaram o mundo inteiro. Todos os outros reinos que tentaram fazer isso fracassaram de alguma forma. Qual foi o primeiro império que conseguiu dominar todo o planeta? Tinha poder sobre todas as pessoas. Foi a Babilônia. Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. Esse foi o primeiro império da Terra. Ele era a cabeça de ouro da estátua da qual ele teve o sonho que Daniel estava interpretando. Ele era o maior rei que já existiu na Terra e o maior império. E Daniel disse que depois dele viria um outro reino, inferior ao dele, mas que também teria muito poder. Qual foi esse outro reino que veio depois da Babilônia? Os Medo e Persa, que foi o rei Dário, juntamente com o rei Dário, Xerxes e Ciro. Então, os Medos e Persas foram o segundo rei, que eram o peito de prata, que da estátua. O terceiro reino, que veio e dominou sobre toda a terra, era a Grécia, o Império Grego, tendo como seu senhor Alexandre o Grande, muito conhecido como Alexandre o Grande e também como Alexandre Magno, que reinou também sobre toda a terra. Ele era a parte de bronze. E o outro reino que veio depois desses 3 reinos, o outro império, foi Roma, que tinha as pernas e pés de ferro com parte de barro. Então esses 4 impérios, eles já existiram.
Só que Roma, por ser um império dividido, em 470, ainda com o reinado de Constantino, o reino decaiu, o império decaiu. Acabou o Império Romano, ficando apenas um império ou um ciclo religioso dominante no local. Mas o Império Romano mesmo, ele acabou. E como eu disse, outras nações tentaram se levantar como império na Terra. Nós vemos que Napoleão foi um desses, que tentou fazer com que a França abraçasse o mundo inteiro e se tornasse um império, mas não conseguiu. Nós vimos também que Hitler, pela Alemanha, também tentou dominar toda a Terra e não conseguiu. Nós vemos também que durante todo o tempo, reis foram se levantando, Mussolini se levantou na Itália, no Japão, o Império do Japão também tentou, o Império da China tentou, Coreia do Norte, Estados Unidos, criaram as Nações Unidas, o G7, o G20, mas nenhuma nação, nenhuma organização conseguiu mais se tornar um império e dominar sobre toda a terra. E por quê? Daniel explicou isso para Nabucodonosor e também explica para nós hoje em dia. Porque Daniel disse que na época desses reis, desses quatro impérios, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, Daniel diz no versículo 43 que na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca o seu domínio passará a outro povo. Veja que a estátua, irmãos, era gigante, cabeça de ouro, peito e ombro de prata, a cintura e as coxas de bronze e as pernas e os pés de ferro e de barro. E a Bíblia diz, Daniel conta a Nabucodonosor que quando ele estava dormindo, ele viu uma pedra se soltar de um rochedo. A estátua está aqui, ó, em pé. Ela está aqui em pé, ó, a estátua. Daniel diz que uma pedra se soltou do rochedo e não bateu na cabeça da estátua. E nem bateu no peito, e nem bateu no ombro, e nem bateu no ventre, e nem nas coxas. Bateu aonde? Bateu no pé da estátua. A pedra que se soltou do rochedo sem ajudas de mão, ela veio e bateu nos pés da estátua. Quebrou os pés e fez com que a estátua caísse, e no que ela caiu, ela se esmigalhou inteira, ao ponto de ficar só o pó. E o vento levar e nunca mais ninguém saber desses reinos, nem do ouro, nem da prata, nem do bronze, nem do ferro, nem do barro. A pedra que se soltou sozinha, sem ajudas de mão, destruiu a estátua. E Daniel disse que ela ficou na terra e ela cresceu, 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 até encher toda a terra, se tornar uma grande montanha. Quem é essa pedra? Quem é essa rocha? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ele bateu aonde? Foi na cabeça, que representa a Babilônia? Foi no ombro, que representa os Medo e Persa? Foi na cintura, que representa a Grécia? Não. Ele bateu nos pés, que representa Roma. Quando foi que Jesus veio à Terra? Qual era o império que estava reinando na época? Era Roma. Então isso não é um reino, irmãos, que vai se levantar no futuro e que a profecia vai se cumprir no futuro, como muitos dizem. Porque se nós formos seguir a lógica que nos é apresentada, principalmente nas igrejas evangélicas, com relação ao fim dos tempos, por isso que está essa loucura toda que está. Toda hora se levanta um anticristo, toda hora se levanta um falso profeta, toda hora se levanta um fim do mundo. É porque o povo não sabe o que está dizendo. Vai comendo tudo que chega à sua mesa e não entende nada do que está dizendo, muito menos ainda do que está ouvindo. Mas segundo essa filosofia, vai se levantar, irmão Jaime, um império romano ainda, para reinar antes que Cristo venha e reine. Só que o que Daniel está dizendo aqui é que na época desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não terá mais fim. Então, quando a pedra é mostrada batendo
nos tornozelos e nos pés da estátua de Nabucodonosor, está mostrando que Cristo derrotou esses impérios, foi lá em 70, quando ele destruiu Jerusalém, usando o Império Romano para fazer isso, e depois lá em 470, destruindo o Império Romano, que era o último império, que foi o último império da Terra. Nenhum outro império conseguirá mais se levantar, porque Jesus Cristo é o Rei, ele está entronizado, e ninguém mais vai reinar no lugar dele. É verdade que existem muitos reis na Terra, mas ele é o Rei dos Reis. É verdade que existe muitos senhores na terra, mas ele é o Senhor dos Senhores. É verdade que ainda chamam de império algumas províncias, mas províncias essas que não conseguem se alargar muito longe dos seus territórios, de suas fronteiras. Mas o reino de Jesus, desde a época do primeiro século até agora, está se expandindo cada vez mais e conquistando cada vez mais território em todo o planeta, em toda a Terra. Veja que Daniel disse que nessa época desses reis, o Deus do céu ia constituir um reinado que não ia ter mais fim, e que esta pedra que se deslocou sozinha de uma montanha e que destruiu a estátua, ela começou a crescer e encheu toda a terra, ou seja, essa rocha que representa a igreja do Senhor na terra, do qual ele é o cabeça no céu e a igreja é o corpo dele aqui, essa rocha continua crescendo. Essa rocha ela não parou de crescer. Então, quando Daniel teve a revelação daquele sonho e contou aquilo para Nabucodonosor, ele entendeu de tal forma que ele disse: de fato, Daniel, o Deus ao qual tu serve é o Deus verdadeiro. E deu riquezas para Daniel, deu riqueza para os seus irmãos, fez com que eles fossem estabelecidos no reino, com que eles tivessem uma vida prolongada, uma vida boa, uma vida em paz. Porque ele entendeu os mistérios. Há quase 2.600 anos que o povo de hoje que se diz cristão não está entendendo ainda. Nabucodonosor entendeu os mistérios que lhe foi revelado por Deus através do profeta Daniel, que muitos que pertencem à igreja, irmãos, não estão entendendo até hoje. E por que eles não estão entendendo? Porque eles estão esperando que se levante um império romano revivificado, cujo seu líder seja alguém chamado de anticristo, que vai estabelecer na terra 7 anos de grande tribulação, de sofrimento para todos os que tiverem aqui no planeta. E a esperança que eles demonstram é uma só, que só a igreja de Jesus vai ser arrebatada aos céus, e que os judeus vão ficar aqui e passar por um grande sofrimento, por um grande sufoco, e aí depois é que Jesus vem com a igreja depois dos 7 anos e estabelece o seu reino milenar. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia, diz que ele reina agora. A minha Bíblia e a tua Bíblia diz que o reino dele foi estabelecido a partir do momento que ele se sentou no trono ao lado do Todo-Poderoso. Deus disse para ele: tu és o meu filho, eu já te gerei, senta-te à minha direita. Ele está reinando hoje. A pedra que Nabucodonosor viu se soltar daquela montanha sem ajuda de mão e destruir aqueles impérios era Jesus. E ele estabeleceu o seu reino, que é a sua igreja, o reino de Deus na terra, e ele só cresce, só expande a cada dia. Então, não vamos deixar, irmãos, que nenhuma dúvida suba ao nosso coração com relação a isso. Porque muitos vão dizer: não, irmão, vai reviver um império romano ainda para poder reinar sobre a terra. Não vai, irmãos, não vai. Eu vou ler de novo aqui o 40 para os irmãos. Diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Nunca será destruído e jamais será dominado por nenhum outro povo. Que reino é esse? É o reino de Jesus Cristo.
É o reino que Paulo diz que nós somos tirados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. E Paulo não disse que nós íamos ser colocados. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: vocês foram tirados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Ele já reina. Ele está entronizado. Não há nada e nem ninguém que possa tirar essa certeza da nossa mente e do nosso coração. E nessa noite nós recorremos a uma profecia do Antigo Testamento, do profeta Daniel, que escreveu isso aqui 600 anos antes de Cristo nascer, ou seja, tem mais de 2.600 anos que essa profecia foi relatada, foi escrita. E ela serve exatamente para os nossos dias. Por quê? Porque ela nos dá certeza absoluta, para nós termos no nosso coração firme, de que a rocha continua crescendo a cada dia e não vai parar enquanto não encher toda a terra, porque a promessa é que a rocha vai encher toda a terra. Ela vai crescer, estabelecer até encher toda a terra. E o detalhe é, ela quebrou a estátua, mas ela bateu nos pés. Ela foi exatamente na época em que o Império Romano estava aqui em atividade. Foi exatamente ali que Jesus Cristo venceu e deu seu brado de vitória na cruz. Então, se amanhã ou depois você ouvir, seja na rede social, ou seja alguém te dizendo, debatendo, de que tá para vir um anticristo, tá para vir uma grande tribulação, a marca da besta tão falada, né? Todo mundo fala isso. Lá nos anos 60, a marca da besta era o código de barra, né? Aí depois inventaram que a marca da besta foi até cheque pré-datado, até a televisão já foi marca da besta. Depois agora dizem que vai vir um chip que vai ser instalado na mão direita ou na testa, que vai ser a marca da besta. Isso não existe, irmão. Isso é ilusão. Isso já passou. Já houve a marca da besta. Já houve a besta. Já houve o anticristo. O que nós estamos vivendo agora é no reino de Deus. Só que Jesus deixou bem claro que há o trigo e há o joio. Que há o bem e que há o mal. E que os dois vão crescer junto até o fim. Até o fim haverá o mal. Então haverá mesmo rumores de guerra. Haverão mesmo guerra. E vai haver guerra em todos os lugares, inclusive em Israel. Vai haver guerra, vai haver morte, vai haver desespero, vai haver problemas com a natureza, né? Vai haver catástrofes naturais, vai haver terremoto, fome em diversos lugares, vai acontecer. Mas tudo aquilo que Jesus disse em Mateus 24 se cumpriu em 70. Se cumpriu em 70 da era cristã com a destruição de Jerusalém e do templo. O que nós estamos vivendo agora é o reino de Deus na terra. Mesmo com todas as calamidades que ainda estão acontecendo. Mesmo com todas as coisas ruins, com mal ainda em atividade. O dia de hoje é melhor, foi melhor, está melhor do que o dia de ontem. Nós estamos numa constante evolução. É só você olhar para trás. Esses dias eu estava me lembrando, sabe do que? Maninha, Macoca, irmão Jaime. Esses dias eu estava me lembrando, irmãos, que até muito pouco tempo atrás, eu tinha 10 anos, talvez 11 anos, nós não tínhamos água encanada em Ouro Velho. Vocês lembram disso? Lembram disso? Que a gente não tinha... Eu peguei, irmão Jaime, por exemplo, eu brinquei dentro das valas, dos encanamentos. Eu lembro que quando eu morava na praça ali em Ouro Velho, a gente morava naquela casa da praça de Ouro Velho, eles estavam encanando, trazendo água encanada para o velho, eles faziam aquelas valas gigantes, a gente brincava, ficava brincando à noite, se esconder dentro daquelas valas. Ou seja, não tinha água encanada. Eu não me lembro como é que maninha, como é que mamãe se viravam para pegar água. Não sei se era cacimbão, se era barragem, mas não tinha água encanada. Então assim, olha os dias de hoje, você vai numa torneira, na Kleber não lembra disso, na Kleber conhece água de ir na torneira abrir e ter água. Né? Esses dias eu estava andando com Melissa aqui na rua, mostrei para ela uma goiabeira com a goiaba e ela ficou espantada, porque ela não tinha noção de que goiaba nasce em árvore, porque você vai comprar no mercado, parece que é fabricado.
Então, mas olha a evolução das coisas. Eu estou tocando nesse assunto porque vejam a evolução das coisas. As coisas só têm melhorado a cada dia. É à medida que o reino de Deus vai se expandindo na terra, à medida que o reino de Deus, a rocha vai crescendo e vai tomando espaço e vai tomando conta do planeta, o império de Cristo na terra, as coisas só vão melhorando. A gente sabe que ainda há muito sofrimento, ainda há muita agonia, mas as coisas, irmão, só têm melhorado e vão melhorar a cada dia. E nós, como igreja, somos os agentes de mudança direto do processo. Então aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz muda, altera as coisas. Porque como igreja do Senhor, nós temos o poder que nos foi dado. Ele disse: vão, eu dou todo o poder a vocês. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos. E é isso que nós estamos aqui. É essa a nossa missão. Nós estamos aqui para fazer discípulos e para anunciar um reino que já está estabelecido. Ele só está crescendo a cada dia. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.